Com a pandemia da Covid-19, uma das artes que mais depende da presença do público precisou fechar as cortinas e aguardar nos bastidores para finalmente poder voltar aos palcos. Neste mês, completa um ano que nossos teatros tiveram que ser fechados e público e artistas deixaram de se encontrar. Pelo menos da forma como a gente estava acostumado. Mas o teatro é arte milenar, já sobreviveu a outras guerras e dessa vez não será diferente. Em meio à realidade atual, os grupos precisaram se reinventar e não pararam de criar seus espetáculos. Por meio de plataformas digitais, foi possível recomeçar ensaios, criações, apresentações e o encontro com o público finalmente pôde acontecer. E para comemorar o mês do teatro, o projeto Cultura em Casa convida 4 grupos da cidade que se aventuraram nessa desafiadora e inédita experiência. Lançamos a eles algumas perguntas. Qual foi a primeira reação do grupo quando souberam que não poderiam realizar seus trabalhos presencialmente por algum tempo? O que motivou vocês a continuarem mesmo com o distanciamento social? Quais foram as dificuldades? Como foi adentrar nesse ambiente digital? Quais as diferenças, as limitações, as potencialidades entre o presencial e o digital? Como se aproximar do público nesse formato, mediado por uma tela de computador ou de celular? E qual a importância da arte se manter viva nos tempos em que vivemos? E como vocês acreditam que essa experiência poderia afetar o fazer artístico do grupo ao fim da pandemia? Convidamos a Trupe de Truões, Mito 8, Encantar e Confraria Tambor para compartilhar com a gente um pouquinho dessa experiência. Eu sou Ana Flávia Felice e esse é o Cultura em Casa. Bom, acho que todos nós já sentíamos que algo iria acontecer naquele momento, porque todo mundo acompanhava o cenário mundial, né? Como o vírus se espalhava em outros países. Mas quando a gente soube que nós teríamos que interromper o processo que a gente estava envolvido, né? Que era da estreia desse espetáculo que hoje a gente tem em cartaz, nós ficamos um pouco desanimados, né? Porque o espetáculo estava praticamente pronto, faltava alguns ajustes na produção, mas ele estava prestes a estrear. A gente tinha acabado de fazer um ensaio aberto, então a gente ficou um pouco desanimado, mas para que esse espetáculo que estava praticamente finalizado não fosse se perdendo, a gente se comprometeu a manter encontros regulares virtuais para fazer passagem de texto, para manter aquilo que tinha sido construído vivo. Quando a pandemia chegou, ali na segunda quinzena de março de 2020, nós tínhamos acabado de realizar o nosso planejamento estratégico, já estava tudo previsto para ser realizado ao longo do ano, nessas 2 frentes, e tivemos que parar imediatamente, respeitando ali o lockdown, e a sensação inicial é, e agora, o que a gente faz? Incerteza, indefinição. No mês de abril, a gente viu que nós não tínhamos um horizonte de respostas e como nós temos um quadro aí de 30 pessoas que trabalham na instituição, nós antecipamos as férias coletivas. Foram 30 dias de férias coletivas até que a gente esperava para ver o que fosse acontecer. A própria pandemia foi o gatilho para a montagem do espetáculo, né? Um certo dia, eu inclusive fiz essa proposta com o grupo, que eu falei assim, vamos pensar num cenário utópico. E se não voltar mais os teatros? E se essa pandemia permanecer? A gente não vai fazer mais teatro? O teatro é só quando a gente se encontra naquele local físico. A arte sempre é vanguardista dos tempos. E então essa incapacidade de fazer o teatro dentro do espaço do teatro provocado pela pandemia foi o que nos motivou realmente, né? E essa provocativa fez com que todos nós nos reorganizássemos novamente e aceitássemos esse desafio, né? Bom, aquilo foi um choque pra gente. Eu me lembro até hoje da reunião que nós fizemos, né, diante da situação que estava sendo instaurada ali da pandemia. Diante do decreto municipal, a gente fez uma reunião e a gente considerou que a pior hipótese daquilo seria que essa pandemia durasse ali uns 3 meses.
a gente não queria pensar no pior, que isso poderia durar mais do que isso. Que durante 3 meses talvez a gente pudesse segurar as pontas esperando a situação voltar ao normal. Mas aos poucos a gente percebeu que aquilo não iria acabar ali tão cedo, né? E que a gente não poderia esperar passar, que era preciso a gente tomar uma atitude, encarar aquele problema de frente e que a gente respondesse de uma forma rápida e criativa sobre como que nós iríamos apresentar o nosso trabalho para o público nesse período. Pensar a atuação para o território virtual foi um grande desafio para a gente, né? Porque é um espaço que requer outros códigos, né? Para tentar estabelecer essa relação mais próxima com o público, como acontece com o nosso espetáculo. O teatro é essa arte viva, emaranhada no presente, na presença, no calor da presença, na cumplicidade do momento. Eu acredito que no teatro é muito potente essa energia de troca. Quem atua também recebe. Então, confesso que para todos os artistas da companhia causou um estranhamento muito grande essa interação com a tela e não com a plateia. Nos pareceu até um tanto fria essa interação, os nossos primeiros experimentos virtuais. Mas foi extremamente desanimador, porque o encontro virtual não tinha muita ligação com o que era o espetáculo que a gente fazia. Então, assim que a gente percebeu que os teatros fechados, que a impossibilidade de nos encontrar, isso perduraria por um tempo maior, aí a gente começou a partir para a transposição do espetáculo, e já conscientes de que ele já não existia mais naquele formato e que a gente encontraria um novo espetáculo para o ambiente virtual. Por mais que seja difícil, foi nessa crise estrutural do teatro que acontece uma crise estrutural no teatro, da estrutura do teatro. Então, desta crise estrutural do teatro provocado pela pandemia, é que vem a nossa motivação, é que vem o desejo. Então, por mais que era triste não estar fazendo presencialmente, a gente começou a se divertir muito, a se arriscar muito, a criar muito, a derramar poesia em algo que era novo. Então, ao mesmo tempo, essa dor de não estar presencialmente, ela foi acalantada por poder estarmos aqui fazendo teatro, né? As diferenças entre o fazer teatral e essa experiência em ambiente virtual nos trouxe alguns aspectos que em alguns momentos foram fatores de dificuldade e em outros momentos nos serviu de estímulo. Daí então, quando a gente percebeu que o horizonte ia se estender, nós começamos a revisar o nosso planejamento estratégico. Foi aí então que nós tivemos aí a sensibilidade dos nossos patrocinadores, que aderiram às propostas de readequação que nós fizemos para que as nossas ações nas duas frentes não pudessem ser interrompidas, e fizemos então a readequação de tudo para o modo digital, para o modo virtual. Os mecanismos de fomento então também aprovaram, e aí então nós fizemos uma consulta ao nosso público dos projetos sociais sobre o quanto haveria a continuidade e adesão a tudo isso. E o que nos motivou a continuar, primeiro que a gente queria que esse trabalho acontecesse, né? Nada justificava uma desistência. E a gente tinha também um compromisso com o PMIC, que é o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, que estava incentivando o desenvolvimento do espetáculo, né? A criação do espetáculo e uma pequena circulação. A gente já tinha feito alguns gastos, e então não dava para parar, não dava para desistir. A gente tinha acabado, assim, nosso último trabalho tinha sido o Grito, que é baseado em um Grito Parado no Ar do Gianfrancesco Guarnieri, que fala de outra forma, né, sobre isso, né, sobre o impedimento de se fazer aquilo que se quer
em arte, de se montar uma peça de teatro, quais são os problemas, como é que é essa dinâmica dentro de um grupo, né? E todos os enfrentamentos que o teatro tem quando decide levantar um trabalho, né, que é muito significativo para aquele grupo, enfim. E a nossa peça, ela falava sobre isso, então ela conversava diretamente com esse período que a gente estava vivendo. Porque a partir do entendimento disso, então a gente começa a fazer, o ator começa a entrar num jogo de quase montador das cenas, né, quase num processo cinematográfico de edição mesmo, né? A gente seleciona, então o próprio ator conduz o olhar do espectador através da seleção daquilo que ele quer mostrar, estabelece uma relação diretamente com a câmera, né? Um olhar diretamente para a câmera, para que isso chegue ao público. Eu acho que é isso, né? E foi um público conquistado assim no braço, né? A gente sabe que não é tão fácil conquistar público para esse lugar do online, até porque muitos grupos começaram a produzir, né? E aí a gente tem uma quantidade muito grande de material nesse lugar do online, né? Então nós tivemos aí alguma estratégia de comunicação para a gente poder trazer esse público. E aí chegou um momento também que a gente também desligou, né? Com relação a isso, assim, a querer lotar a sala com o público. O importante era aquelas pessoas que estavam ali com a gente, estavam trocando ali no momento da apresentação e após a apresentação dos debates, como o Zé falou. Uma das maiores dificuldades de todos nós foi utilizar da nossa residência, da nossa casa, e transformar ela num espaço cênico, num espaço de criação, de apresentação. Principalmente para as pessoas que precisam dividir esse espaço com os familiares ou com outras pessoas com quem reside. Foi de fato colocar a casa, a rotina de cabeça para baixo e poder limitar o espaço onde você poderia fazer sua cena ou não poderia fazer a sua cena, porque aquele é um lugar comum onde várias pessoas precisam transitar ou precisam estar naquele momento, naquele horário de espetáculo. Os ensaios foram um pouco mais minuciosos em questões que não existiam, né, no presencial, para que a gente pudesse trazer essa contracenação uns com os outros e com o público, né? Isso é bacana, porque um dos fatores positivos foi justamente esse, encontrar com o público. Nessa plataforma, o espectador também abre as suas câmeras. No nosso espetáculo, a gente pede isso para que a gente possa trazer essa presença o tempo todo, né? Para que a gente não fique contracenando com um aparelho. No ano passado, em 2020, no início da pandemia, a gente percebeu um movimento ali, né, que era geral dos artistas que estavam fazendo as lives como uma forma de manter o contato com o público e de continuar apresentando seus trabalhos artísticos. Naquele momento também havia ali um sentimento de solidariedade das pessoas para que pudesse apoiar aqueles artistas, justamente porque sabia que nós éramos a classe que iria parar antes de todos, né? Que iria fechar os seus espaços e também seria a última das classes a poder voltar ao funcionamento normal das coisas. Então as pessoas estavam mais solidárias, muitas lives foram realizadas nesse sentido de apoiar os artistas, né, de fazerem campanhas de doação através dessas apresentações. E então isso nos motivou no primeiro momento também. A gente experimentou uma live, algumas transmissões também de espetáculo nosso, nesse sentido de fazer uma campanha, né, de solidariedade com o nosso trabalho. Bem, não foi fácil, mas nós conseguimos readequar tudo para oficinas virtuais online e para lives, produção de vídeos, e foi um universo muito novo que se descortinou e desafiou todos nós a nos reinventarmos, a continuar fazendo aquilo que a gente tem o propósito de fazer, que é fazer arte e encantar pessoas. Não tinha outro jeito da gente chegar ao nosso público, né? Então a gente teve que se reinventar. E do lado de cá, na Companhia Cultural Encantar, nós começamos a pensar em diversas formas de interagir com o público e percebemos que teria que ser assim como nós fazíamos no presencial. Selecionar
momentos, números e conteúdos que fizessem sentido para esse público. E nesse ambiente virtual a gente aproveitou então, buscou aproveitar as potências da plataforma, né, para interação dos espectadores por meio das câmeras, né, dos celulares e dos tablets, dos computadores. E isso nos possibilitou, né, felizmente, uma troca muito interessante. E nessa coisa da quebra da quarta parede, né, de trazer o espectador um pouco para junto da gente, né, no espetáculo. Eu lembro de uma coisa que era muito interessante, que a gente passa assim, não numa questão quantitativa, quanto que tem de gente nos assistindo, mas por uma questão de onde essas pessoas estão nos assistindo. Porque é algo que o online trouxe, que a gente não conseguia com o presencial, que a gente tinha gente que estava lá na divisa do Uruguai assistindo a gente. Tinha gente que estava na Europa, tinha gente que estava no Norte, em São Paulo. Então isso era muito interessante, a gente capilarizar nesse sentido de chegar distante a lugares e pessoas que bem provavelmente no presencial não teriam oportunidade de ser o nosso público. Então, nós passamos a dar mais atenção, principalmente às redes sociais, e a gerar também conteúdos como pequenos vídeos, teasers, enquetes também, para que a gente pudesse manter uma periodicidade nas postagens e manter também essa continuidade do diálogo direto com o público. Então, primeiramente nós tentamos distribuir uma plataforma que nos atendesse nesse sentido, assim. E como é que a gente ia utilizar essa plataforma? Nós não queríamos, de maneira alguma, fazer audiovisual, fazer cinema. A nossa busca foi fazer teatro nesse espaço. Por mais que seja contraditório, né, falar em arte do encontro e estarmos nesse lugar em que nós não nos encontramos de fato presencialmente, como é que a gente transformaria esse encontro em algo potente, como é o teatro que a gente entende que é a nossa área. Desses trabalhos que nós tivemos a certeza de que sim, seria possível realizar o projeto em ambiente virtual. O Sesc São Paulo, já no início da pandemia, lançou semanalmente uma série de monólogos onde os artistas estavam em suas casas. Lógico que eles contavam com todo o aparato e equipamento de captação de som e imagem do Sesc, né? Mas de qualquer forma estavam nas suas casas, nos seus quartos, e é ainda muito bonito de ver esses trabalhos acontecendo. Nós fomos reinventando a roda, fazendo, sem buscar inspiração nenhuma. Mas foi inspirador, durante o processo, ver que outros grupos pares também estavam realizando ações. Foi bonito ver as lives da Trupe de Truões, espetáculos belíssimos, videoclipes com crianças feitas pelo Barbatux, e do lado de cá nós também estávamos realizando esse trabalho com crianças. Ponto de partida realizou uma formação online em teatro. Então foi inspirador ver esses grupos também se reinventando e tentando sobreviver nesse momento. Mas um trabalho que eu não me esqueço, porque também tinha sido realizado no Zoom com artistas, inclusive que estavam em países diferentes participando do mesmo espetáculo. Foi a arte de encarar o medo do grupo Sátiros de São Paulo. Eles inclusive concorreram, ou estão concorrendo ainda, acho que não saiu a premiação, de melhor espetáculo virtual pela APCA, né, que é a Associação Paulista de Críticos Teatrais. Desse momento até agora, o que a gente pode identificar como importante, assim, né, da gente estar realizando esse trabalho, é justamente entender que nesse lugar existe uma potência da gente permanecer construindo lugares de encontro, que é tão importante para o nosso fazer teatral. Então, mais do que isso, entender esse lugar
nesse momento como um lugar de resistência, onde a gente consegue se reinventar para não deixar de fazer o que a gente faz, que é arte, que é produzir arte e compartilhar com o público. Nós temos vivido momentos muito difíceis. Nós temos vivido enclausurados dentro de nossas casas, impedidos do toque, impedidos do abraço. E isso tem trazido muita angústia, pavor para muita gente. A arte, nesse momento, ela se apresenta como um momento de respiro. É como se ela pudesse me tirar desse momento presente, desse lugar em que eu estou agora enclausurada, e que ela me pudesse levar por alguns momentos, alguns instantes, a viver uma outra circunstância que não é essa aqui agora. A arte sempre existiu, a arte sempre existirá, enquanto houver gente para fazer arte, enquanto houver gente para consumir arte. A arte alimenta a alma de quem faz e a alma de quem consome a arte. Para o artista é uma forma de expressão em que ele coloca, por meio das suas linguagens, o seu trabalho no mundo. E daí existe toda uma cadeia produtiva de pessoas que fazem da arte o seu meio de vida. E no Brasil nós temos o desafio de cada vez mais tornar isso perceptível para as pessoas, porque a arte também é trabalho. Já para quem consome arte, em tempos de pandemia, a arte é que está salvando muitos de nós, porque ela está entrando na casa das pessoas por meio da tecnologia e trazendo alento, trazendo alimento para a alma, trazendo entretenimento. Mesmo que passemos por tudo isso, e vamos passar, mesmo voltando para o presencial, que é tão importante para o artista e tão importante para quem também vai ao teatro, por exemplo, o olho no olho, sentir o calor humano da presença, da cena que acontece ali, ainda assim esse fenômeno que estamos vivendo nos mostra uma mudança significativa no mundo que não tem volta. Daí o desafio para o artista se reinventar e aprender, para além da arte presencial, também trazer o seu trabalho por meio desse grande fenômeno que a tecnologia nos proporciona, para poder chegar agora em fronteiras muito maiores do que já tínhamos. E eu acredito que o velho e bom teatro, esse artesanal da presença, não vai deixar de existir. Eu acredito que todos os artistas, nós estamos loucos para ter esse contato com o público. Porém, nós crescemos muito durante esse período. Nós demos um passo e acho que não podemos recuar, porque esse espaço digital, ele quebra fronteiras, né? Nossa plateia está aqui, está próxima, está do outro lado do país, está do outro lado do mundo. Então, a Companhia Cultural Encantar também já está programando, sonhando os seus produtos digitais para estar logo pertinho do público, da forma digital, da forma presencial.